Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Essa semana eu tive uma reunião com a comissão executiva do presbitério. E aí a gente teve um momento da reunião que a gente foi perguntando, né, como estava cada igreja do presbitério. Chegaram para mim e falaram: pastor, como é que está a missão? Eu digo: deve estar bem, porque faz 2 semanas que eu não vou para lá. Meus irmãos, uma das coisas maravilhosas da gente entender sobre a igreja é que a igreja é do Senhor Jesus. O cabeça é Ele. Por mais que eu entenda que é a minha responsabilidade estar como pastor dessa igreja, eu entendo mais ainda que quem cuida dessa igreja é o Senhor Jesus. O Espírito Santo faz coisas comigo ou semigo, com a minha presença ou sem a minha presença. Isso é maravilhoso. Eu não estava brincando, eu estava trabalhando, estava servindo a Deus. Eu fui para Garanhuns, depois eu fui para Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha não é o que você está pensando. E Deus tem cuidado da nossa igreja e cuidará. Muito bem, meus irmãos. Eu queria trazer a você a sua memória, a sua nostalgia. Uma das coisas muito presentes aí na nossa infância, né? Quando você vai para um parquinho, né? Hoje em dia parquinho está virando um negócio raro, né? Vamos para o parquinho, né? E no parquinho tem alguns brinquedos, assim. E um brinquedo que geralmente tem em todo parquinho é a tal da gangorra, né? Lembra da gangorra? A gangorra, ela funciona, para ela funcionar bem, é interessante que as duas pessoas tenham um peso semelhante, né? Você bota o pai com o menino, aí fica o pai só trabalhando perna, né? Porque o outro menino não tem peso para levantar o pai, né? Mas quando tem duas crianças ou, né, duas pessoas do mesmo peso brincando, o brinquedo funciona bem. E aí tem aquele, geralmente é menino que faz isso. Ele sobe na gangorra, sozinho, e ele fica onde? No meio da gangorra. E qual é a brincadeira? Tentar fazer com que a gangorra não encoste, nem do lado, nem do outro, né? Tentando manter ali o equilíbrio, né, daquela madeira grande ali no meio. E uma das coisas que a gente percebe quando a gente tenta fazer isso é que é difícil manter esse equilíbrio. Manter duas coisas opostas trabalhando em sintonia, sem que a gente não penda mais para um lado do que para o outro, é uma coisa difícil. E é muito interessante como analisar a igreja, vivenciar a igreja, está intimamente conectada com a leitura e interpretação do livro de Atos. Eu tenho trabalhado aqui com vocês que falar sobre o livro de Atos é a gente pensar e repensar sobre o que é não vir à igreja, mas ser igreja. Então, no livro de Atos há várias porções onde, pela ação do Espírito Santo, a igreja andava de maneira maravilhosamente bem. E essas porções são para nós, assim, espelhos, para que a gente possa estar avaliando a maneira como nós temos andado, né? E essa não é uma avaliação exclusiva da liderança, mas quando nós compreendemos que igreja é o que nós somos, então avaliar a igreja é avaliar aquilo que nós somos também. Há uma conjuntura aí. Muita gente cria uma noção, uma falsa expectativa, às vezes até por não conhecer a palavra, que quando você lê o livro de Atos e vê aquelas coisas incríveis e maravilhosas acontecendo, principalmente no início do livro de Atos, a gente acha que aquilo é perene, a gente acha que aquilo vai acontecer em todo canto, que aquele é o normal de se esperar. E a gente não para entender que nas igrejas do primeiro século, junto com essas que a gente lê em Atos, com o início da igreja em Atos, você tem a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática. Você tem as igrejas da Ásia Menor, que a gente encontra lá em Apocalipse. Jesus, pessoalmente, né, dizendo para João o que escrever para as igrejas da Ásia Menor, e todas elas, com exceção de uma, tinham problemas. Então, por mais que a gente leia um relato lindo, maravilhoso, encantador da igreja, a gente pode perceber que com pouco tempo, a pluralidade, o crescimento do evangelho, em meio a pessoas pecadoras, traz esses pecados para dentro da igreja, tornando a igreja algo desafiador. A igreja, meus irmãos, neste mundo não é perfeita e não será. Eu lembro da história que quem contava era o reverendo Billy Graham. Não sei se você conhece ele, mas um grande pregador do século passado, um americano.
Ele disse que uma das inúmeras viagens que ele estava fazendo de avião, ele se encontrou com uma pessoa do lado dele, eles começaram a falar de igreja, e aí o rapaz que estava do lado do reverendo Billy Graham disse assim: "Não, eu não tenho ido para a igreja não." Ele disse: "Por que você não está indo para a igreja?" Ele disse assim: "Porque eu ainda não achei a igreja perfeita." Aí o reverendo Billy Graham disse assim: "Então faça o seguinte, quando você encontrar, não entre nela não. Porque no momento que você entrar nela, ela vai deixar de ser." Se você bota um elemento imperfeito dentro da perfeição, acabou, não tem mais perfeição, não é verdade? Buscar ser uma igreja cheia do Espírito Santo é buscar ter características que só o Espírito Santo pode produzir em nós. Então eu quero refletir com vocês hoje à noite sobre como ser uma igreja equilibrada através do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 36. Atos, capítulo 4, de 32 a 36. A palavra de Deus nos diz: na multidão dos que creram, era um coração, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abra nossa mente, nosso coração, para mostrar, Senhor Deus, qual é a tua expectativa sobre nós, em sermos, ó Pai, igreja, em fazermos partes, ó Pai, do teu povo. Senhor Deus, que nós possamos estar com os ouvidos, a mente atentos e concentrados no motivo, na razão e propósito pela qual o Senhor nos trouxe aqui hoje à noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo que a gente está finalizando hoje, do capítulo 4, vem de uma longa história, onde Pedro e João fazem um milagre da cura de um paralítico. Eles pregam, são julgados, são exortados a não falar mais o nome de Jesus Cristo. E quando eles saem desse tribunal, sendo ameaçados, eles voltam para os seus irmãos, para a igreja. E quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem diante daquela ameaça que eles sofreram foi orar unanimemente. Essa palavra tem um peso muito bacana, né? Que foi, a mensagem foi trazida no domingo passado pelo reverendo Sérgio. E ali na oração, eles pediram a Deus uma coisa: Senhor Deus, eles se juntaram contra o teu ungido, e agora nós, porque te representamos, estão contra nós. Nos dá uma coisa, Senhor: ousadia para continuar clamando o evangelho. Eles pedem a Deus que mesmo em meio ao perigo, eles possam continuar fazendo aquilo que eles julgavam ser mais essencial de continuar sendo feito. Eles clamam a Deus poder, enquanto estende a mãos, versículo 30, para fazer curas, sinais e prodígios. Porque eles disseram assim: olha, Senhor, quando o Senhor fez o milagre, criou uma oportunidade incrível para entregar o evangelho, então continua, para que eles possam ver que tu estás vivo, para que as pessoas possam ver quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós lemos, a partir do versículo 31, foi um pouquinho da mensagem do domingo passado, até o final aqui, é a resposta de Deus dessa oração. É como Deus respondeu e manifestou o seu poder ali naquela comunidade. Deus fez o que eles pediram. Deus deu ousadia para eles.
Se existe uma palavra que você precisa, que até o presbítero Pedro falou aqui, né? Para quebrar a vergonha, né? A Bíblia chama essa palavra de ousadia. Guarde essa palavra. Você não vai conseguir pregar o evangelho sem ousadia. Não vai. E tem uma coisa que você precisa entender. Ousadia não é natural do nosso coração. Ou você tem um dom do Espírito Santo para ter o dom de evangelista, e aí você já está capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso com ousadia, ou você que não tem o dom tem que clamar para que Deus dê ousadia. Só tem essas duas saídas. Porque não é natural nosso. Além da ousadia, uma coisa que o Espírito Santo deu a eles foi um único coração e uma única alma. Lucas fala que aquele início ali da igreja, eles tinham uma profunda comunhão uns com os outros. Meus irmãos, você consegue imaginar dizer que eles eram um no coração e na alma para uma igreja que tinha 8.000 pessoas? É um milagre. É um milagre. Porque por quantas vezes a gente tem aqui uma igreja pequena e não, fulano pensa isso, fulano pensa aquilo, não sei o quê, eu não me entendo com fulano, não entendo com cicrano. A perseguição que começou aqui não colocou ele uns contra os outros. Dizendo, era muito bom para ser verdade. Ó, pai, já começou ruim, agora os caras querem pegar a cabeça da gente. Não, eles, gente, vamos se mudar. É isso, o propósito é esse. Eles se juntaram ainda mais. Então, o fato de estarem cheios do Espírito Santo fez eles terem um verdadeiro amor e comunhão com os seus irmãos. É interessante isso, porque quando pediram, né, para Jesus resumir os mandamentos, o resumo da lei é esse: amarás a Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. E o segundo é decorrência do primeiro. É consequência do primeiro. Meus irmãos, ser cristão é termos uma profunda intimidade e comunhão com Deus e ter uma profunda intimidade e comunhão com um povo de Deus. Hoje tem crescido aquelas pessoas que têm normalizado ser cristão na individualidade. Não, eu sou crente, eu oro, eu leio a Bíblia, eu adoro assistir pregação. Mas ele não faz parte de um corpo. São pessoas que conheceram Jesus Cristo através da igreja. São pessoas que muitas vezes foram discipulados dentro de uma igreja. Oram, leem a Bíblia e até dizimam. Mas elas não têm comunhão com o corpo de Jesus Cristo. Se existe um negócio que dá um revestério na minha barriga, sendo bem pernambucano agora, que eu não sou, eu sou mato-grossense, é quando a pessoa poderia vir para o culto, a gente fala com ela durante a semana e a resposta é: não, pastor, mas está tudo certo, eu vi pelo YouTube. Meus irmãos, a ferramenta do YouTube não é para quem pode vir, é para quem não pode vir. Se algum de vocês começa a criar essa cultura de que eu assisti pelo YouTube, eu vou dizer para você coisa: culto não se assiste. Culto se presta. E o mandamento do Senhor é: saia da sua casa. É exatamente isso que significa a palavra eclesia no grego, que significa chamados para fora. É uma reunião fora do seu lar. É uma reunião fora do seu comum. O chamado de Deus é: saia e se reúna para adorar a Deus. Quando eu normalizo uma impossibilidade, existem pessoas que estão doentes em casa, é diferente. Ela quer estar ali. Não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de visitar a nossa irmã Nilzinha, a mãe da Gabi. Gabi está aqui hoje. Cadê Gabi? Levanta a mão, Gabi, por favor. Pronto, a mãe de Tia Nilzinha. Tia Nilzinha, mãe de Gabi. Você quer ver ela chorar?
Que é que ela tem mais saudade, Gabi? De estar na igreja. Ela é uma das coisas que está mais fazendo falta na minha vida, é que eu não consigo ir para a igreja. Para pessoas que não conseguem vir para a igreja, tem a ferramenta do YouTube. Glória a Deus por ela. Ferramenta maravilhosa para evangelizar outras pessoas que não viriam para a igreja de outro jeito. Mas para nós que somos crentes, nós que temos alguma maturidade no evangelho, alguma maturidade na palavra, meus irmãos, não é opcional. É essencial. Eu sempre digo para as pessoas que querem se tornar membro da igreja: igreja é local de você conhecer as pessoas e ser conhecido por elas. Intimidade, comunhão. A comunhão do coração, eu sei que não se resume a vir para os cultos, inclui isso. Mas a comunhão, ela envolve a gente ir além do comodismo. Era eu ir até o outro, é eu conhecer a realidade, dificuldade e luta do outro. Isso leva tempo, isso tem desgaste emocional, isso tem investimento, para a gente poder estar conhecendo uns aos outros. A uma igreja equilibrada, ela visa amar verdadeiramente os seus irmãos, se conectar de alma. Como isso é necessário em nossos dias. Eu lembro, me marcou muito isso, como eu tive o privilégio de ser criado dentro da igreja. Tem algumas coisas que você desfruta a vida toda, aí você não consegue perceber, porque você sempre teve, né? É igual o peixe perceber que está na água, né? Ele sempre esteve lá, como que ele vai perceber que ele está na água? E eu lembro de um rapaz que ele se converteu, e ele chegou para a gente e disse assim: rapaz, tem um negócio de vocês crentes que eu acho fantástico. Eu disse: o que é? É que vocês têm um negócio de conversar um com o outro. Eu posso conversar contigo? É o tempo todo vocês conversando um com o outro. Fora daqui não tem isso não. A nossa comunhão em Cristo Jesus, potencializada pelo Espírito Santo de Deus, ela é fruto da morte do egoísmo. Ela é fruto da morte da amargura. Ela é fruto de a gente fazer morrer um julgamento excessivo que a gente faz das pessoas. Característica que muitas vezes a gente se entrega. Meus irmãos, quando você decidir ser cristão sozinho, você está dando passos larguíssimos para a frieza espiritual. Porque é bíblico. Como que uma característica bíblica está sendo ignorada por mim? Eu vou sofrer as consequências disso, não tem jeito. Uma das características da igreja equilibrada é que ela procura ter comunhão, não só de estar lado a lado com seus irmãos, mas de conhecê-los, de se importar, de fazer aquilo que está ao nosso alcance. É a mensagem principal do próximo de Jesus com a parábola do semeador. O próximo do semeador não, perdão, do bom samaritano. Aquele rapaz que foi assaltado, o próximo dele foi um samaritano. A mensagem de Jesus é: quem é o meu próximo? É aquele que eu posso ajudar em alguma coisa, que eu posso servir, que eu posso estar ali. A segunda característica de uma igreja equilibrada é uma generosidade comunitária. Essa comunhão, esse um só de coração e alma, não é só todo mundo trocando coraçãozinho no WhatsApp. Era de fato. Eles começaram nesse convívio, eles começaram a perceber que tinha alguns irmãos que estavam passando por algumas necessidades e que precisavam de ajuda. Seja de conversa, seja financeira. No caso aqui era financeiro. Então é interessante que o enchimento do Espírito Santo também afetou o bolso. Não sei se você sabe, mas o bolso é o último a se converter. O cara crente lê a Bíblia, ora tudo, não sei o quê. Mas não, meu dinheiro não, meu dinheiro é meu. Não vê não. Pastor só quer roubar. Eu sou de uma quadrilha, minha família é uma quadrilha, porque meu avô era pastor, meu pai é pastor, meu tio é pastor, eu virei pastor. Teve um amigo meu de escola que dizia isso. Todo pastor é ladrão. Eu disse: o meu pai é ladrão, teu pai é pastor? É. Eu disse: ele é também. Eu disse: tá bom. Aí eu ficava brincando, eu disse: eu não vendo helicóptero para a escola, porque daí vai assustar todo mundo, né? Tem pastor que é ladrão? Tem. Muito, muito. Tem.
Mas servir a Deus envolve tudo que nós somos. Envolve a sua mente, suas emoções, seu tempo e seu bolso. Por isso que tem um dízimo. O dízimo é um recado de Deus muito importante para você. Por isso que tem as ofertas. É um recado dizer assim, dinheiro não pode lhe governar. É interessante você observar aqui que no texto, que as pessoas continuavam possuindo as suas coisas, mas as coisas não possuíam mais os seus corações. Elas diziam assim, ó, eles não julgavam nada deles, somente deles. Não é que não era dele. Ele falou, ó, o que eu tenho está à disposição. É claro que aqui ainda não deu tempo de entrar o folgado, tem um folgado. Não é verdade? Mas ele diz assim, olha, o que eu tenho está à disposição do Senhor. Está à disposição para servir uns aos outros. Então, numa igreja com milhares de crentes, possuía muitas necessidades, pessoas com diferentes condições sociais. Tinha pessoas melhores, tinha pessoas medianas, tinha pessoa pobre, tinha de tudo quanto é tipo. Mas eles entenderam que todos, os que tinham um pouquinho a mais e os que tinham muito, todos eles eram chamados para cuidar dos que têm necessidade. Era um chamado amplo. A Bíblia fala que nós devemos cuidar e fazer o bem a todas as pessoas. Em especial, os irmãos da fé. Gálatas 6:10. É uma responsabilidade duplicada. Nós cuidarmos de quem são os nossos irmãos na fé. Então veja, que a gratidão daquilo que Deus havia feito na vida deles, moveu ele uns aos outros. O amor e a relação deles com Deus e a resposta do enchimento do Espírito Santo moveu eles a servirem aos outros. Então, há um movimento do Espírito, que o Espírito Santo ele visa nos tirar do casulo. Só, você está vivendo aí achando que o que você tem aí dentro é o melhor que tem, rapaz. Eu estou construindo um povo. Sempre, quando você lê a Bíblia, a relação de Deus é com um povo. Veja quando Deus chamou Abraão, que a gente já tratou aqui, né? Um dia eu volto para Gênesis. Quando Deus chamou Abraão, falou assim, farei uma aliança contigo e com a tua descendência. Eu estou formando um povo. Meus irmãos, eles amaram tanto a Deus e aquela igreja que estava nascendo, que eles estavam dispostos a abrir mão dos seus bens, até de casas, de terrenos que eles tinham, e eles ofertaram a Deus na igreja. É importante esse movimento. Aquilo que eles arrecadaram com a venda dos seus próprios móveis ou imóveis, eles trouxeram aos pés dos apóstolos. O foco não era trazer luxo, o foco era a necessidade dos seus irmãos. E aqui tem umas coisas interessantes. Ninguém foi obrigado a fazer isso. Não foram os apóstolos que chegaram na frente de todo mundo e falaram, é o seguinte, pronto, agora que está todo mundo aqui, foi o seguinte, quem tiver casa ou terreno, venda e traga para cá. Se você quiser fazer parte, é assim. Não foi isso. A recente igreja não era socialismo, né? Eles foram movidos pelo amor e não pela lei. É por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que Deus ama quem dá com alegria. Eu vou ter que dar, o pastor já está falando pela 5ª vez. Dê não, meu irmão, faça isso não. Porque o inverso é verdadeiro. Deus odeia quem dá com reticência. Se é para você dar, Deus quer que você dê com alegria. Naquela época tinha um grupo de judeus chamado essênios. Os essênios, eles tinham uma perspectiva mais reclusa de viver a devoção deles. Então esses judeus, eles saíam do meio de convívio normal, iam para locais remotos, né, e viviam juntos lá, e eles tinham uma regra. Você trazia todos os seus bens, trazia para a comunidade, aquele bem agora era de todo mundo. Cada um ganhava igual, mas era obrigatório. Se você quisesse ser essênio, era desse jeito.
Então veja que é o inverso do que está acontecendo aqui. Ninguém foi obrigado a vender tudo que tinha, nem está falando de vender tudo que tinha, né? Eles vendiam à medida que havia necessidade. E outra coisa interessante do elemento aqui é que a responsabilidade dos apóstolos foi receber e administrar. Foi algo que os próprios irmãos começaram a perceber e fazer. Para mim, a beleza do texto está aqui. Os irmãos olham e falam, cara, tem uma galera aqui que está precisando de muita coisa. Tem aquela casa lá, eu vou vender. Vendeu. Está aqui na mão do apóstolo. Ó, sei que tem gente aí que está precisando, já vim, já falei com fulano, sei que eu estava. Está aqui, ó, para ajudar a galera aí. E os apóstolos que vão distribuir. Segura essa moção aqui, que daqui a pouco a gente vivencia ela de novo, no capítulo 6. É interessante, meus irmãos, que as necessidades dos irmãos foram percebidas não pelos apóstolos, mas pelos próprios crentes. Eles conheciam uns aos outros. A conversa que começou a rolar lá em Atos capítulo 2, quando ele fala que eles partiam pão de casa em casa, começou a colocar ele em contato com outros irmãos, falou assim, rapaz, tem um negócio aí que a gente precisa ajudar, que a gente precisa intervir. Então eles estavam com os olhos abertos àquilo que os seus irmãos necessitavam. Meus irmãos, nós temos essa responsabilidade como igreja, como instituição, a estar atento aos irmãos que estão precisando, precisam de cesta básica, precisam de um auxílio para vir para a igreja, precisam de um auxílio no momento de uma doença, quem fica com filho, quem faz alimento. Mas, mais ainda, cada crente tem a responsabilidade de olhar para as pessoas que estão do seu lado, quer você tenha muita intimidade ou pouca intimidade, e conhecer as suas necessidades e procurar servir. Barnabé aqui é colocado como um dos exemplos. E esse nome aqui, Barnabé, imagina tu ganhar um apelido porque o que tu mais faz é consolar as pessoas. Lá vem o Consolador. Quem é ele? É José. José é o Consolador. E é interessante aqui, tem um trocadilho bonito, né? É que eu aprendi agora, viu, gente? Eu não estava com isso na cabeça, não. Que Barnabé era um levita. E é interessante, né, que o levita, na história do bom samaritano, passa direto, né? O levita não ajuda aquele homem que está ali no caminho. E Barnabé é um levita diferente. Ele viu a necessidade, ele fez o que estava ao alcance dele, vendeu um terreno dele e colocou ali. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, a gente inverte a nossa visão da igreja. A gente começa a olhar para a igreja como um local de interesse. Deixa eu ver se nessa igreja tem o que eu preciso. Deixa eu ver se eu vou ser satisfeito. Deixa eu ver como é que eu vou ser servido. O nome disso chama-se clientelismo. Aí vai na igreja, não se agrada, vai em outra. Geralmente eu vou dizer onde é que termina. Termina numa igreja bem grande, bem longe, que é aquela igreja tão grande que tem de tudo, e você não precisa fazer nada. Isso é ir para a igreja e não ser igreja. Meus irmãos, eu amo servir as pessoas. Mas como é gostoso também ser servido. É uma das coisas que o crente precisa aprender a fazer sem problema nenhum. Servir e ser servido. Eu lembro de uma situação que me marcou pela sua simplicidade. Eu cheguei no domingo na igreja. Aí chega uma irmã, chega para mim e me dá um potinho. Eu disse, o que é isso? Ela fez spray para a garganta. Eu vi ontem que você estava tossindo muito. Eu falei, obrigado. Aquilo me tocou profundamente, porque assim, era uma coisa simples, né? Não é porque eu estava sem dinheiro para comprar spray de garganta. Ela viu uma necessidade que ela podia atender, pequena, foi lá e fez o gesto. Só isso. Não é sobre o spray, é sobre o quão atento nós estamos às necessidades uns dos outros. Meus irmãos, o que eu acho é o seguinte, a gente precisa conhecer mais nossos irmãos.
A gente precisa entender mais as suas lutas. A gente precisa entender mais as suas necessidades. A gente precisa mandar mais mensagem durante a semana, encorajando uns aos outros, nos propondo a visitar, a nos lembrar daqueles irmãos que faz tempo que a gente não vê, eles podem estar passando por uma luta muito grande, dando um abraço. Pequenos gestos de cuidado fazem grande diferença. A Bíblia fala que a nossa comunhão precisa ser tão marcante que as pessoas possam ver Jesus Cristo entre nós. E eu acho que o segredo não é exigir mais. Começar a apontar o dedo, dizer que fulano não está tendo comunhão com o cicrano, que você tem que fazer mais. Para mim é o seguinte, se apegue mais a Deus. Porque se você se apegar mais a Deus, Ele mesmo vai fazer esse processo em você, para que você vá atrás das pessoas. Numa igreja equilibrada, o povo de Deus serve com seus dons, com seus talentos, com seu tempo e com seu dinheiro. Essa generosidade em prol da igreja, em prol dos nossos irmãos, ela é abundante. Por fim, nós vemos, como eu já falei no começo, que o pedido de ousadia ficou claro, né? Deus atendeu. Porque no versículo 31 faz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E no versículo 33 fala, com grande poder, lembra que eles pediram poder? Os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja no seu comecinho entendeu uma coisa que está dando trabalho para a igreja entender. A missão primordial da igreja é anunciar Jesus. Essa é a missão primordial. Essa igreja, e qualquer uma que bote o nome da placa igreja em cima, ela existe para anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo debaixo de perseguição, eles testemunharam. Meus irmãos, aqui a gente pegar, vocês viram como foi na hora do louvor, foi uma coisa linda aqui a igreja cantando? Anunciar que nós somos crentes aqui dentro é fácil. Nosso chamado não é esse. Aqui nós nos juntamos e anunciamos o nosso Senhor. Assim, quando nós louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus, nós estamos pregando, mas nosso chamado é lá fora. Nosso chamado é para pregar mesmo em meio à perseguição. E sabe o que é interessante? A sua vitalidade como cristão está associada a isso. Você vai se amornando, você vai se esfriando espiritualmente, porque você não fala de Jesus para ninguém. Essa é a tua essência. Dá aquele frio na barriga. Né, Pedrinho? Mas quando você está falando, é maravilhoso. Aí você não faz, não busca, não ora. Você não está conseguindo fazer porque está tendo um entrave, beleza. Ok. Mas não está nem orando por isso. Nem orando por isso. Paulo pedia para orar por ele, para que Deus possa dar uma oportunidade para ele testemunhar. Paulo pedia para oração por isso. Então essa é a nossa essência. Não tem coisa mais revitalizadora para a nossa vida espiritual do que você levar alguém para a fé em Jesus Cristo. Não tem. Do que você ser instrumento de Deus para que alguém venha a conhecer Jesus Cristo, ela ser transformada e, com o tempo, viver uma vida de santidade. Não tem coisa melhor do que isso. E aqui que tem uma coisa interessante. Se a gente se apegar somente à comunhão e à generosidade, a gente corre o risco de se fechar em nós mesmos, né? Virar um grupo de maçom. Cada um cuida de todo mundo aqui dentro. Ó. Se você é maçom, a gente cuida de você. Se a gente focar só no testemunho, quando alguém ouvir o nosso testemunho e quiser ver como a gente funciona, vai se escandalizar. Então aqui você tem uma gangorra. Comunhão de um lado, testemunho do outro. Essas duas coisas precisam andar em equilíbrio. O cuidado amoroso interno e o chamado externo desafiante. Para mim é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vou fortalecer vocês internamente para que vocês possam usar essa comunhão para sair.
E não é o que a gente vê muitas vezes. É só a comunhão da gente com a gente mesmo. Ao invés de a gente usar essa cola, essa comunhão produzida pelo Espírito Santo, para que a gente vá até as pessoas, a gente tem usado ela somente para nós ficarmos entre nós mesmos. Você pode vir para a igreja e desfrutar de tudo que ela proporciona. Mas se a gente não usar essa comunhão para sair, a gente não está sendo igreja. A comunhão e o amplo testemunho de Jesus Cristo faziam com que eles desfrutassem de abundante graça. Olha o que ele fala aqui no finalzinho do versículo 33. Em todos eles havia abundante graça. Alguns comentaristas trazem que esse abundante graça é pela parte dos vizinhos, que é muito comum nesses relatos, a gente vai ver mais para frente. Que as pessoas que estavam ao redor tratavam ele de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque é cativante. É cativante você ver um povo que se ama e que fala com vitalidade, com convicção daquilo que crê. Eu lembro uma vez, uma fala que eu ouvi de Cecília Meirelles. Ela disse assim: eu queria muito ter uma fé. Eu acho a coisa mais bonita alguém com muita fé, mas eu não tenho. Vê que coisa. Ela admirava quem tinha essa convicção, mas ela não conseguia ter. Meus irmãos, se Deus tem nos levado a refletir sobre o livro de Atos, é porque Deus tem nos levado a gente ponderar mais o que é que nós somos como igreja. E a gente entender por uma vez por todas qual é a missão da igreja. Qual é o propósito da igreja. Nós não podemos ser igreja se o nosso coração não se preocupa, não se enche pela necessidade, pelo prazer e pela oração de testemunhar Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, vira essa chave. É por adoração a Ele. É por convicção do chamado que Ele tem feito para nós. A minha oração e o meu trabalho, de verdade, é para que Deus nos encha do seu Espírito e nós possamos ser uma igreja equilibrada. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. O quão rica ela é, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, profundamente pela obra do Teu Filho amado Jesus Cristo, a quem nos amou, a quem nos resgatou, a quem nos perdoou dos nossos pecados, que tem nos unido. Foi o Senhor que fez nascer essa igreja, eu tenho certeza, Senhor. E, Senhor Deus, agora nós temos uma responsabilidade de viver o propósito pela qual o Senhor nos reuniu. Senhor Deus, como é gostoso poder vivenciar a igreja. Como é gostoso abraçar os nossos irmãos, saber como foi a semana deles, entender as suas lutas, orar uns pelos outros. Mas, Senhor Deus, nos ajuda a usar essa união para o Teu propósito. De maneiras eficazes, criativas, abnegadas, de pregar e testemunhar do Teu Santo Evangelho, Senhor. Senhor Deus, derrama sobre nós da ousadia do Teu Santo Espírito, para que a nossa boca seja um enxurrado, ó Pai, de palavras que agradam o Teu coração, que divulgam o Teu glorioso, maravilhoso nome a quem nós cantamos hoje. Não para a nossa glória, mas em obediência a Ti, em prazer de viver uma vida que obedece a Ti, a Tua palavra, e vivencia ela, Senhor. Nos transforma, Senhor Deus, à medida da palavra, com o poder do Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.